Olá mais uma vez. Hoje eu queria contar um pouco a história da arte das duas rodas, né? Bem, só um pouquinho, só um pequeno evento, mas acho que dá para aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bem, esse daqui, ó, é um livro pesado, né? A Arte da Motocicleta. Esse aqui é o livro que acompanhava uma exposição que houve no Museu Guggenheim em 1998. Né? Naquele momento, eles queriam escolher algum objeto, algum artefato que pudesse representar o século XX como um todo, né? Então eles escolheram as motos para isso. E houve uma certa polêmica em relação ao uso das motos no museu, né? Primeiro, no Museu de Arte, né, uma exposição de arte. Primeiro, os artistas não gostaram muito, porque eles dizem que moto não é arte, já que a moto é um produto, um artefato que sai de uma linha de produção, de uma linha industrial repetida, né? Então, por exemplo, se uma moto fosse uma obra de arte, então todas as cópias da Mona Lisa também teriam que ser consideradas obras de arte. Parece que também, eu não entendo direito, há uma certa polêmica sobre o Museu Guggenheim, talvez as pessoas não gostem muito, não sei, pelo que eu entendi é uma espécie de McDonald's dos museus e não é muito bem visto. Também parece que houve havia um certo interesse econômico das fábricas de moto a investir nisso. Também foi uma das exposições, né? Naquele momento foi a exposição de maior público da história do Guggenheim e poucas vezes esse público foi superado dali para cá. Então também havia crítica de que isso tinha sido um golpe não, né? Uma estratégia para o museu arrecadar mais dinheiro. Então houve um monte de grita, né? Em relação às motos no museu. E os motoqueiros também, embora tenham ido para lá, também não gostavam muito, porque eles falavam assim, moto, não faz sentido falar em moto parada num lugar, sem estar em movimento, né? Se você tirar a experiência do movimento, do som, da vibração, aquilo ali não é mais uma moto. É como dizer que o cadáver de uma pessoa é uma pessoa. Então houve polêmica dos dois lados, bem, mas vamos dar uma olhada, né? É um livro, assim, primeiro foi um livro que só tem usado hoje em dia, né? E foi um livro que demorou bastante para eu conseguir encontrar, né? Num preço minimamente razoável, né? Às vezes ele é vendido por $1.000, $1.500 por aí. Daí eu demorei, fiquei, sei lá, um ano esperando até ficar $100, daí eu consegui comprar. É um livro assim que uma parte, né? A parte inicial tem vários textos bem corajosos falando sobre a cultura das motos, essa relação das motos com a morte e com o risco. Então, coisa que a gente... É o tipo de conversa que a gente tem nos bares entre os motoqueiros, mas ninguém tem muita coragem de colocar isso no papel, né? E eles tiveram. E depois eles fazem, né, textos sobre as várias motos, né? Acho que eram 114, para explicar o século XX. E é legal que eles tentam fazer uma conexão entre a história do século XX e as motos, né? Então, por exemplo, lá antes da Primeira Guerra Mundial, as motos representando a ideia, né, o sonho do ser humano de que a tecnologia resolveria tudo, né, faria as pessoas serem mais rápidas, quase voariam pelas ruas. Depois, na década de 20, né, uma década bastante liberal, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, então as motos tinham uma estética mais apropriada, né, ou que se imaginava na época mais apropriada para as mulheres, né, e que viviam um momento de bastante liberdade e de expressão, né, na década de 20. Depois, motos mais funcionais, com a vinda do fascismo e do nazismo na década de 30. Bem, e por aí vai, né? Depois, na década de 80, quando começa a crescer muito o consumismo, né, onde as pessoas param de se definir pelos seus valores de nação, de religião e de classe, e passam a se definir pelo que elas consomem. Então o consumismo começa a crescer muito. Daí os estilos de motos começam a variar muito também, né? Antes só tinha basicamente um tipo de moto, depois começa a ter moto de trilha, moto de pista, moto de viagem, né? Representando bem esse momento. Bem, então esse é um livro interessante. Aqui eu queria falar um pouco também assim, sobre, primeiro, a questão de como eu vejo a diferença entre arte e cultura, né? Cultura é tudo que nós temos, é o conjunto da nossa tecnologia, da nossa fala, dos nossos pensamentos, dos nossos valores, das nossas relações sociais, tudo isso é cultura, né? Em um certo sentido, a arte faz parte disso, porque a arte é uma expressão, né, uma tentativa de comunicar
um pouco essa cultura. Então a arte, ela pode ser, em relação à cultura, ela pode ser uma representação que tenta consolidar aquela cultura ou manter aquela cultura como ela é, fica celebrando e repetindo os mesmos costumes o tempo todo, né? Então a arte pode ter esse sentido. A arte também pode ser subversiva, pode ser uma contracultura, né? A arte pode ser utilizada para dizer que as coisas não estão certas. Então, nós temos, sei lá, em determinado momento, uma cultura de que as mulheres são inferiores ou que os negros são inferiores. A arte pode servir para revelar isso, a nossa cultura está errada, né? Nossa cultura precisa ser modificada. E um outro sentido, então, né? Ela tem o sentido de manter a cultura, de tentar ser um pouco contrária a essa cultura, mas assim, acho que o objetivo, né, o aspecto da arte que para mim é o mais nobre e o que eu mais gosto, é quando a arte sai da cultura, né? Ela tende a estender a cultura e mostrar para a gente que existem outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo, outras formas de sentir, e muitas vezes quase sempre nós não compreendemos isso no momento em que o artista propõe essa coisa nova, essa nova visão, esse novo sentimento, essas novas ideias, né? Muitas vezes, só depois de muitas e muitas décadas daquela obra, é que a cultura consegue compreender aquela nova visão e absorver isso, né? Então, a arte pode servir para, de novo, manter a cultura, tentar trocar a cultura ou estender a cultura, né? A arte também pode ser, né? Ela pode ter várias formas diferentes, né? Pode ser formas bem práticas, como a arquitetura, por exemplo, até as mais abstratas, como a música, né? E passa pela literatura, pintura, cinema e todas as formas de arte. Então, a arte e cultura têm uma relação forte entre si, mas não são exatamente a mesma coisa. A arte pode ter várias formas e a arte pode ter vários propósitos também. Bem, eu sou bem amador nisso, é só uma pequena classificação que me ajuda a pensar sobre isso, né? Então, voltando ao livro, havia essa discussão se moto era arte ou não. Daí eu queria comentar um pouco sobre essas coisas, né? Outros livros que tratam um pouco desse assunto. Bem, primeiro, essa questão de as motos não poderem ser consideradas arte, uma forma de arte, porque porque saem de uma linha de produção. Existem, é claro, sempre os artistas, né, que fazem as motos customizadas, né? Então esse livro, por exemplo, The Ride, é um livro de motos customizadas, né? E, né, sei lá, fala sobre as motos e os artistas que fazem essas motos, né? E são motos assim, não são essas motos customizadas que estão aparecendo muito na TV hoje em dia, né? Todas coloridas e marombadas, que eu também não gosto muito, né? São motos mais minimalistas e mais, não sei se é muito bom, mais nostálgicas, né? Mas existe então, assim, para ver como o limite do que é arte e o que não é arte não é muito bem definido, né? Bem, isso é uma questão complicada. Existem ainda, né, assim, esse é um outro livro, né, que é a fina arte do motor da motocicleta, que mostra, claro, que são motos industriais, né, não são motos customizadas, mas mostra como o próprio motor, né, é considerado pelos motoqueiros uma obra de arte. Não uma obra de arte no sentido de que foi feito um único motor, mas como ao olhar o motor, né, a pessoa se sente, né, se sente mais assim, até é difícil dizer isso, né? Na verdade, a arte serve para isso, né, para dizer coisas que não podem ser ditas por palavras, mas ao olhar um motor você se sente em movimento, se sente com seu corpo estendido, né, no espaço, com maior potencial de velocidade e de potência, né? Bem, isso é claro que é uma visão bem do movimento chamado futurismo, que não é muito bem visto hoje em dia, mas de certa forma existe esse pensamento, né, de velocidade e de potência. Um motor em especial, que aqui na capa não está muito legal, depois eu vou ver se eu consigo na edição colocar, é o motor da Vincent, né, que quando você olha, ele parece um coração assim, aberto, né? Bem, são essas as questões. Uma outra questão, né, sobre essa relação dos motoqueiros e o motor. Volta e meia, alguma fábrica
pensa assim, fala assim, pô, vamos esconder esse negócio feio, todo sujo, vamos colocar uma capa em volta do motor e propõe uma moto toda carenada que não dá para ver o motor. E os motoqueiros não aceitam isso, né? Daí é claro que existe muita discussão, se não aceitam porque os motoqueiros são tradicionalistas, não aceitam nenhum design novo, sempre querem o mesmo design, ou se porque realmente existe uma relação muito importante existencial, né? O piloto precisa, né, o motoqueiro, precisando ver o motor, visualizar aquilo ali, para se sentir único, né? Único não, uno com aquela máquina. Um outro aspecto estético, né, e arte, esse sentimento artístico, que só quem está mais dentro talvez perceba, né? Eu peguei esse livro aqui de bicicleta, mas podia ser de moto também, como a customização também podia ser de bicicleta, eu peguei um de moto. Esse, por exemplo, esse livro Made in England, né, que fala sobre bicicletas customizadas, mas aqui ele coloca muito a estética do trabalho e do artesão, né? Deixa eu ver aqui, né? Então, que é a arte, né? Como seria a arte nesse sentido? Seria como o artesão, né? Seja o que está customizando uma moto ou uma bicicleta, ou construindo uma bicicleta nova, como ele monta o seu ambiente de trabalho, né? O seu ambiente depois de venda, de relacionamento com os clientes, com os amigos, né? Isso também é arte, né? Principalmente quem é da área mais tecnológica. A pessoa que a gente chama de chão de fábrica, né, traz um sentimento interessante, né, é um sentimento de proteção, de se sentir bem, embora seja uma coisa barulhenta, aparentemente caótica para quem não conhece, né. Então tem esse outro aspecto também, né, que seria essa arte voltada para o local de trabalho. A arte também aparece, né, eu peguei esse livro aqui, o Velô, esse aqui é um livro que tem 3 volumes, esse aqui é o primeiro volume, né. A arte também aparece na pintura, né, das bicicletas e das motos, no capacete, na expressão cultural, né, principalmente no caso das bicicletas, existem vários movimentos de subcultura, né, várias subculturas, e cada uma tem toda uma vestimenta especial, né, uma forma de se postar, de performar, né, da bicicleta, de andar de um jeito, andar de outro, mais relaxado, com calma, ou de forma mais esportiva, né? Então tudo isso acaba sendo também uma expressão artística, né, do que aquelas pessoas estão sentindo, do que elas querem que aquela performance signifique, né, e por aí vai. Outros exemplos, coloquei, né, aqui, onde aparece a arte, que é na moda, por exemplo, né, são as jaquetas de motocicleta, que não são, assim, que aparentemente, olhando de longe, né, não são muito distintas, né, sempre são de couro preto, para não aparecer muito a sujeira e tal, e para proteger no caso de uma queda, mas que tem as suas diferenças, os seus zíperes, os seus botões, e quem entende, quem vive nesse mundo, dá bastante valor para isso, né, o corte, o caimento, a praticidade. Por outro lado, né, embora as jaquetas de moto sejam bem sóbrias, em geral, né, os capacetes, né, eu peguei esse livro aqui sobre a arte, a ciência dos capacetes esportivos, né, os capacetes são o momento, o lugar onde os motoqueiros se deixam soltar assim, no grafismo, né, então eles escolhem capacetes bem coloridos e com composições diferentes e causam impressões diferentes, né. No caso, só um ponto negativo, talvez, desse vídeo que eu estou gravando, assim, só para dizer que eu não gosto muito, são esses grafismos que eles fazem nessas motos customizadas que estão na moda na televisão, né? Assim, eu acho a ideia boa, mas, assim, nesse caso aqui, Extreme Motorcycle Art, né? Assim, eu acho a ideia boa, mas, digamos assim, eu não acho que o gosto, no caso das motos, assim, tenha sido, ou esteja sendo muito apropriado ultimamente. Bem, é questão de gosto, né? Como se dizem por aí, gosto decote não se discote, né? Bem, só para falar o meu gosto, eu não gosto muito dessas motos muito coloridas, né? Com tantos grafismos. Peguei um outro livro aqui, para mostrar também a expressão artística, no caso aqui mais a serviço, né, dos componentes, que é um livro de 100 anos, né? De desenhos de componentes de bicicleta, né? E daí é um livro bem inspirador também, né? Um livro cheio de desenhos sobre componentes de bicicletas, né? Daí para quem é dessa área, assim, é muito gostoso e tranquilizador ficar olhando esses desenhos, esses detalhes, né?
imaginando a pessoa que fez o desenho, observando cada detalhezinho da peça que existia, ou imaginando alguma peça, né? Isso aqui eu também gosto bastante, né? Quando eu vejo algum livro com essa arte sendo usada para comunicação de alguma informação. Tá, eu peguei aqui um caso, outra expressão artística que não é muito bem considerada por aí, mas é que eu gosto muito, que são os gibis, né? Nesse caso aqui um gibi, um Reason for Dragons, que é a história de um cara que se acha o Dom Quixote, mas anda de moto, né? E um menino. Então é um livro bem, assim, fantasioso, mas fantasioso no bom sentido, né? No bom sentido da imaginação e da nossa busca pela criação de uma vida melhor para a gente, né? Dos nossos valores e tal. A arte sempre, no caso das motos, das bicicletas, sempre esteve ligada à venda dos produtos, né? A bicicleta, como eu já disse em outros vídeos, ela foi muito importante, né? De 1885 até 1900, quando, né, não existiam carros, muitos carros e motos ainda, eles eram meio experimentais. Então a classe média alta usava as bicicletas primeiro como veículo, mas principalmente veículo de lazer e como forma de expressão de classe, né? Para falar assim, eu sou rico, né? E nesse momento, né? Nesse momento que as bicicletas vendiam muito, apareceu uma técnica chamada litografia colorida, que permitia fazer aqueles pôsteres coloridos. Então, assim, a bicicleta, ela aparece junto com meio que o início do consumismo e da moda e da propaganda, né? Então, peguei um livro aqui que chegou outro dia, até tinha postado já na fanpage, né? Esse foi um dos livros também difíceis de achar, que são 100 anos de pôsteres, né, de bicicletas, né? E daí mostra um monte de pôsteres com fábricas, né? Então, de fábricas vendendo as suas bicicletas, né? Algumas com expressões com mulheres assim mais comportadas, outras expressando um certo, assim, uma exploração, né, da imagem da mulher seminua, outras mulheres como deusas, né? Então sempre tinha muitas mulheres, né, nessas representações aqui, né? Bem, ele mostra aí os 100 anos dessas litografias, desses pôsteres. Uma das fábricas de motos que mais se utiliza, né, ou mais se utilizou dos pôsteres também, foi a Vespa, né? Então a Vespa sempre tentou passar uma imagem, né, ao contrário das outras motos, desde quando começou, né, na década de 50, a passar essa imagem, né, de que a Vespa, a scooter, né, mas a Vespa em particular, é um veículo inteligente, feito para a cidade, e para homens e para mulheres, e pessoas inteligentes e tal. E ela sempre usou muito os pôsteres, né, para tentar passar essa imagem, né. Deixa eu ver se eu acho algum aqui, porque tem muitas fotos também. Só porque eu falei está difícil de achar, né? Tá, mas aqui, por exemplo, né, os desenhos da Vespa, né, eles usavam também muitas pin-ups, né, para vender as motos, né, sempre usavam muito a imagem das mulheres, né, mas mulheres numa situação mais de independência, né, e de alegria, de mobilidade, uma coisa legal, assim, né? Claro que era para vender o produto, né, mas é interessante a Vespa. Bem, eu não gosto muito de ficar babando as fábricas, mas tem uma que eu acho legal, assim, né, que é uma fábrica pequena de motos customizadas, e que essa aqui, né, a Deus Ex Machina, né, que é uma expressão do teatro, né, quando, por exemplo, eu tenho uma história e o cara não consegue terminar a história e daí aparece o Deus do nada, né, e o Deus é a máquina e aparece do nada e um Deus lá resolve o problema que o herói não estava conseguindo resolver e a história fica meio sem sentido, né. Bem, e daí essa Deus se utiliza muito do grafismo, né, tanto das suas motos, mas principalmente dos seus pôsteres, né. Então eles vendem, deixa eu ver se eu acho aqui, eles vendem motos, né? Outra coisa, né? Eles sempre associam muito as motos deles, motos com surf e com bicicleta nas suas boutiques, nas suas lojas, né? E eles têm muitos vídeos, deixa eu ver se aqui, né? Posters, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se apareceu. Pôsteres e camisetas, né? Então eles tentam criar
uma experiência única para os seus consumidores, que eu sei que é bem forçado e tem gente inteligente pensando nisso, mas não deixa de ser agradável para mim, né? Essas camisetas meio retrô e essas motos customizadas, né? Bem, deixa eu babar um pouco, né? Não tem no Brasil, né? Deixa eu babar um pouco como consumidor, né? Relaxar e cair na armadilha deles. Um outro aspecto interessante da arte, né? É a arquitetura, né? Principalmente no caso das bicicletas, né? Existem muitos arquitetos, né, preocupados em modificar as cidades para que elas sejam mais apropriadas para as bicicletas, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, Velocity, ele mostra vários projetos, né, que existem e várias projetos de coisas que já existem e só projetos, né, de coisas que devem ser construídas ainda, de estruturas preparadas para as bicicletas, né? Tem um certo ar, assim, né? Alguns autores criticam um pouco isso, né? Essa visão dos arquitetos de que eles podem mudar a sociedade só a partir da mudança material da infraestrutura, né? Que eles acham, alguns estudiosos acham isso um pouco ingênuo, outras pessoas acham, né, que na realidade esse movimento pelas bicicletas, na realidade, quem está por trás são os arquitetos que querem fazer projetos, né, que querem deixar a sua marca e ganhar dinheiro com seus projetos para as cidades, né? Bem, essa é uma questão bem complicada, porque a arquitetura é uma arte, assim, concreta, e é uma arte que tem o seu lado prático, a sua função prática, tem um simbolismo, né, muito forte, tem a ver com dinheiro, com poder. Então, assim, a arquitetura tem uma ligação com a política muito, muito forte, né? Então, de um lado tem a arquitetura e acho que no outro lado do espectro tem a música, né? Então, que também é muito difícil de se falar sobre, mas por outra razão, né? A música é muito difícil falar porque ela é extremamente abstrata. E a arquitetura é difícil falar porque ela sempre está muito ligada ao poder e ao dinheiro, né? E, bem, vamos lá, deixa eu parar de me meter em confusões aqui, em polêmicas. Um livrinho também, outro livrinho bem legal sobre a arte das bicicletas, é esse aqui, que é Bicycle, mas ele é um tipo Leporello, né? Assim, a forma dele, deixa eu ver se eu abro aqui, ele vem deixa eu ver se eu abro aqui atrás. Ele vem assim é um único desenho que se abre, né? E em cada lugar tem milhões de bicicletinhas assim que o cara fez, né? As bicicletas vão andando na pista, subindo, né? E um livro bem interessante também, né? Sobre bicicletas. Tá. Talvez um dos livros mais legais que eu tenha de tudo, de arte, de bicicleta, de motos, seja isso aqui, é um dos que eu mais gosto, né? Que chama Bike Art. Eu não sei pronunciar o nome desse autor. Ele é grego, sei lá, Kyriakos Iosifides. Mas esse cara aqui, ele tenta mostrar, né, de uma forma assim, sem muitos julgamentos, todas as expressões artísticas envolvendo bicicleta, né? Então ele pega assim, o grafite com bicicletas pintadas, as bicicletas comerciais com seus grafismos, pôsteres, tatuagem de bicicleta, né? E o que eu gosto muito, primeiro, tem todas essas formas artísticas, mas eu gosto assim que ele não fica julgando, falando assim, essa pintura de uma mulher é uma exploração da imagem dela como objeto. Essa daqui não, é a arte. Assim, ele não fica tentando julgar a arte, né? Ele mostra a arte que existe de uma forma bastante complexa, né? E, como falei, de vários pontos de vista, desde pinturas de prédio até a tatuagem na pessoa, né? Então, eu gostaria que nós tivéssemos mais livros desse tipo. E para terminar, um livro assim que é um pouco parecido com esse daí, mas em relação à técnica ele só mostra o desenho, né, a arte da motocicleta, mas só na forma de desenhos 2D, né? Então é um pouco limitado em relação a isso. Sim, o livro mostra várias técnicas, né, diferentes, né, mostrando o motoqueiro, né, como alguém que gosta de velocidade, alguém subversivo, né, às vezes também, né, explorando a imagem das mulheres, bem, e aí um monte mostrando pessoas, né,
pessoas trabalhando solitárias na oficina. E, por exemplo, daí tem a figura, talvez, né, o desenho que eu mais goste, é esse daqui, né, que eu olhei, né? Porque, não sei se dá para ver aí, mas é um motoqueiro olhando para a cidade, né, parado e aparentemente se preparando para se jogar na cidade, né, de forma solitária. E daí, voltando àquele início da conversa, né, sobre o papel da arte, né, se a arte é para manter as coisas como elas são, né, vamos mostrar os motoqueiros na arte, assim, como pessoas, como se fossem de segunda linha, de segunda classe, para que todo mundo continue pensando nisso. Ou vamos transformar a vida usar a arte para transformar a vida da nossa cidade, vamos fazer ciclovias maravilhosas, suspensas, e daí com isso vai trazer a mudança da nossa cultura, né? Todo mundo vai respeitar os ciclistas, todo mundo vai ser feliz. E a terceira forma, que é desse daqui, né? Que é tentar mostrar alguma coisa, né, nova, de uma forma nova que a gente não via, ou talvez nesse caso fazer a gente perceber um sentimento que a gente tinha, mas não conseguia expressar nem para a gente mesmo, né? E de novo, né, essa figura para mim me trouxe me traz, né, esse sentimento, né, de que quando eu olhei para ela, eu falei assim, pô, é assim que eu me sinto quando eu pego a minha moto à noite, né, a cidade está meio deserta e eu vou andar por ela, né, assim, é como se os prédios fossem grandes tsunamis que fossem se abrindo e eu pudesse passar pelo meio, né? Um pouco com medo dessa violência do universo, desse caos do universo, mas, por outro lado, também assim com um prazer de estar vivo, né? E ter um certo respeito pelo universo, mas também tendo esse respeito, mas esse um certo medo, mas também essa alegria por poder participar disso, né? Então, nesse sentido, né, de como a arte consegue fazer a gente entrar às vezes em consonância com alguma coisa que a gente sentia e não percebia direito. É claro que é difícil eu colocar isso em palavras, né? Só estou tentando colocar assim o que me passa, assim, né? Mas na realidade é tudo muito rápido. Às vezes você olha para um desenho e fala, Tuf! É isso que eu sinto, né? Assim, é essa forma como eu vejo o mundo e eu nunca tinha conseguido me expressar assim e esse carinha conseguiu fazer isso, né? Então, de novo, nessa aqui é só uma pequena discussão do que é arte, o que não é arte, a diferença de arte e cultura, o propósito da arte, né? E eu entendo muito, muito pouco disso, né? Só queria aproveitar para deixar alguns livros que eu tenho na biblioteca que falam sobre o assunto e que talvez ajudem aí a vocês a pensarem um pouquinho também, né? Bem, é isso, até a próxima, tchau!